Imagina você ser preso porque o seu filho chamou uma vigília para você. Pois é, isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso, aplicando também 22 milhões no partido PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí, então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada. Zero. E Moraes continua dizendo que essa vigília indica uma alta possibilidade de tentativa de fuga. Que? O Brasil virou filme agora? Bolsonaro ia vestir de Brasil, ia colocar uma máscara, ia sair no meio do povo, já que estava todo mundo igual. Ou virou o quê? La Casa de Papel? E o pior, eles estão usando que a tentativa do Bolsonaro de tirar a tornozeleira eletrônica era para ele poder fugir, no meio da manifestação. Aí eu tenho duas perguntas para você. O evento estava marcado para as 19 horas do dia 22. Quem em sã consciência que quer usar uma vigília para poder fugir, tira a tornozeleira 17 horas antes? Quem? E o mais importante, que enterra de vez essa narrativa de que a prisão dele foi decretada no dia 21/11, ou seja, o que aconteceu depois da tornozeleira, tentou tirar ou não importa, a prisão já estava decretada no próprio dia 21. E não é de hoje que o Alexandre de Moraes tenta criar essa narrativa de que tudo que a direita faz é para poder corroborar com uma organização criminosa na qual o Bolsonaro é o mandante. Ano passado, ele fez busca e apreensão em um padre. E dá só uma olhada qual foi o crime dele. Criado uma oração ao golpe. No que consistia isso? Ele estava pedindo para todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluam os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais 4 estrelas nas preces, nas orações. Repito, um padre recebeu busca e apreensão na sua casa por oração ao golpe. Ou seja, pode manifestações de qualquer tipo de natureza. Pode ter a CUT invadindo e quebrando o Congresso. Pode ter marcha da maconha, marcha para Satanás, manifestação em prol dos bandidos que morreram. Isso porque até agora eu nem citei a Constituição Federal, que é muito clara. É livre a manifestação do pensamento. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que não cabe aqui no dia da vigília. Não tinha nada marcado, ou seja, está dentro da Constituição. Então, para deixar bem claro, não estou dizendo que não possa ocorrer as outras manifestações, porque você é livre para poder fazer isso. Só que por que cargas d'água quando é uma manifestação que, na verdade, era uma vigília para poder orar? Aí não pode. E é considerado uma manifestação criminosa. Criminosa. Se eu soubesse que vigília levaria os outros para a cadeia, era só pedir, né, para poder fazer uma vigília em prol de organização criminosa, fazer uma vigília em prol da galera que roubou a INSS, para quem desviou aí bilhões de reais de estatal, quem cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como foi o caso do Lula, era só ter convocado uma vigília na porta da casa dele, que aí ele ia preso. E agora, né, com o Bolsonaro preso, o Brasil vai para frente, né? O Brasil vai deixar de ter desvio de emenda, o Brasil vai ter uma saúde de qualidade, vai ter uma segurança que realmente funcione, vai parar de ter roubo, vai parar de ter furto, a Amazônia vai parar de ter queimada, vai parar de jorrar dinheiro da Lei Rouanet para artistas, que é o seu dinheiro sendo torrado para eles poderem fazer seus shows, os aposentados vão parar de ser roubados, os criminosos vão entregar as suas armas e, enfim, finalmente vamos ter um país digno. Porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo, né? De tudo mesmo. E sabe por que isso não vai acontecer? Óbvio, porque ele não é o culpado de tudo isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É impressionante que você não precisa gostar dele, você não precisa ter votado nele, mas perceber que há uma atividade incessante, 24/7, contra ele,
é ignorar a realidade. Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político, para poder calar esse cara, censurar, para prender seus aliados, para poder fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral. Ou vocês esqueceram que durante anos colocaram a culpa nele da morte da Marielle? Colocaram cartão de vacina, baleia, joias, tudo foi pro ralo. Então a prisão do Bolsonaro não é um ato jurídico, é um sintoma de um problema muito mais grave. Quando o Estado ele passa a operar por pretextos técnicos, você não está vendo justiça. Você está vendo a instalação progressiva de um regime de exceção, exatamente como é colocado nos manuais aí de tirania. É sempre assim, primeiro eles criam um inimigo a ser esmagado e depois eles moldam a lei para poder justificar esse esmagamento. A partir daí a população em geral, você, eu, todos nós, viramos refém de um sistema que usa a lei não com base em princípios, mas sim por conveniência. Então, não se trata de defender o Bolsonaro apenas. Isso, na verdade, é a ingenuidade de um povo que só percebe o que está acontecendo quando a porta deles, de fato, é arrombada. Então, o que está em jogo aqui não é um político. O que está em jogo é a fronteira entre a civilização e a tirania. E quando o Estado decide que pode tudo, até mesmo modificar a lei para poder perseguir seus desafetos políticos, você já está dentro da tirania, mas ainda não percebeu. E eu sei que o sentimento é de tristeza e revolta, mas eu preciso te lembrar do slogan do Bolsonaro durante muito tempo, que foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É Deus que vai fazer com que a gente não retroceda nem 1 milímetro e que a gente persista. Do fundo do meu coração, eu não vou desistir do nosso país. Eu peço também para que você faça o mesmo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa é certa. Se a gente está aqui nesse momento, é porque tem algo que só a gente precisa fazer.